Levanta os braços para cima e vamos pedir uma infusão cada vez mais poderosa do seu Espírito Santo sobre nós. É na força do Espírito que nós somos chamados a evangelizar. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, Ele me consagrou e Ele me envia para evangelizar uma boa nova aos pobres. Em nome de Jesus, com toda a autoridade, com todo o poder, com toda a força, com todos os dons do Espírito Santo. Receba cada um de vocês, cada um de nós, o Edson que está aqui e todos aqueles que aqui participam pela televisão na festa das tendas. Esta unção do Espírito que está levantando um povo para uma nova evangelização. Nós precisamos sair ao encontro daqueles que sofrem, daqueles que morrem por falta de conhecimento da palavra de Deus. Nós pedimos com toda a força: enche-me, Senhor. Sem ti nada podemos fazer, enche-nos, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti, água transforma. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti, água transforma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos pegar a carta aos Romanos, no capítulo 8. Tem um gemido, gente, tem um gemido na criação inteira. E com Edson nós gostaríamos de vibrar juntos no Espírito Santo, neste gemido que espera a revelação dos filhos de Deus. Olha para quem está do teu lado e diga: você é o Filho de Deus, que a criação espera. Oh, Shadonai Elohim Maranatha Laim. Ou se cada um de nós pudesse despertar em si a graça que o Senhor nos dá, esta unção que o Espírito Santo nos dá para evangelizar. A Aliança de Misericórdia nasceu para evangelizar. Eu tive a graça de conhecer um grande evangelizador, carismático, e este santo sacerdote era um padre que ia no mundo inteiro para pregar a palavra. E através dele, se chamava Emiliano Tardif, lá de Santo Domingo, onde nós temos também na comunidade. Damos uma saudação para os irmãos que acompanham de Santo Domingo. Ele, no momento em que estava morrendo por causa de tuberculose, foi visitado por duas jovens que disseram: olha, podemos orar para o Senhor? Ele era superior provincial de uma congregação. E de repente entraram no quarto, mas ele se envergonhava. Então, quando as jovens entraram, ele fechou logo a porta, porque ninguém visse que dois leigos estavam orando para um padre. Mas ele, brincando, era muito simpático, disse assim: eu fechei a porta, mas Jesus já tinha entrado. E foi curado instantaneamente de tuberculose naquele dia. Mas não só foi curado de tuberculose, ele foi ungido no Espírito Santo e foi no mundo inteiro usado por Deus. Ele que era enfermo, ele que estava doente, para curas e libertações extraordinárias. Ele orou para mim um dia. Eu participava dos encontros lá na Itália. E ele disse: Padre, passe muito tempo na frente da Eucaristia e o Senhor irá avivar os dons e os carismas que lhe deu. Eu vivo de Eucaristia. E realmente nós entendemos na aliança que nós precisamos adorar no Espírito para evangelizar com poder. Diga comigo: com poder. Toma posse deste poder. E aconteceram fatos extraordinários. Eu vi pessoas com ele recuperando a vista em Rimini, na Itália, paralíticos voltando a andar. Uma vez aconteceu um fato muito simpático, porque, como sempre digo, evangelizar é deixar Jesus acontecer.
e deixar Jesus agir no nosso meio. E neste dia, podemos deixar de tocar. E neste dia aconteceu que ele proclamou cura. Tinha bispos também no altar. E estes bispos estavam presenciando a missa, ele concelebrava. No momento de oração, ele proclamou a cura de 5 paralíticos. E disse: agora os paralíticos se levantem, em nome de Jesus. Ele tinha uma ousadia incrível. E se levantaram. 1, 2, 3, 4, mas não levantou o 5º. Aí disse: não, mas são 5, se levante o 5º. E o 5º não levantava. Aí ele ficou um pouco sem jeito e aí disse: bom, continuamos a oração. Agora o Senhor vai curar pessoas surdas. E de repente levantou um paralítico. Era surdo. Aí ele ficou assim. E aí ele disse: Senhor, pelo amor de Deus, que você, né? A próxima vez, cura antes o ouvido e depois as pernas. Estou dizendo isso porque o demônio pior que nós temos é o demônio surdo. Aquele que nos impede de escutar a palavra que cura, a palavra que liberta. E antes de ler esse trecho, eu queria orar para que realmente o Espírito Santo fale aos nossos corações com força. Eu nunca esqueço quando eu cheguei no Brasil, que não sabia o português, ainda não sei bem, mas tento falar. E aí acontecia de tudo. Uma vez uma mulher veio chorando depois da pregação, me disse: padre, chorei a missa toda, quando você falava o coração queimava. E perguntei: o que te tocou mais? Falou: não sei, não entendi nada da pregação. Mas era muito bom, era muito bom. Porque, veja, não é importante aquilo que nós falamos com Edson. O importante é aquilo que Deus quer falar para nós. Então eu queria pedir mesmo, neste momento, coloque as mãos no ouvido. Também você que nos acompanha pela televisão, pelo sistema de comunicação da Canção Nova, pela internet. Deus quer falar ao teu coração. Deus quer despertar hoje evangelizadores. Deus quer despertar profetas. Deus proclama sobre nós uma palavra de fogo que queime, que desperte, que ressuscite, que nos devolva vida plena, que levante homens e mulheres restaurados pela força do Espírito Santo. E por isso, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, confessamos que somos pobres e pecadores, mas que confiamos na Tua misericórdia. Derrama a Tua misericórdia para abrir o nosso ouvido, para expulsar todo espírito surdo e mudo, que nos impeça de proclamar a palavra que ouvimos, que nos impeça pelo medo de anunciar o Teu Evangelho, a boa nova aos pobres, que nos impeça de abrir os olhos dos cegos, para devolver força para os coxos, que abra e liberte os corações daqueles que estão oprimidos pelo demônio, pelo pecado. Todos aqueles que vivem oprimidos pelo jugo de Satanás, que este jugo caia em nome de Jesus. Que o Teu Espírito de liberdade desça profundamente, pois queremos a liberdade que somente a Tua palavra e o Teu Espírito podem dar. Bendito seja, Senhor Jesus. E podemos ler aqui o trecho de Romanos 8. Penso, pois, que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação alguma com a glória que deverá revelar-se em nós. Porque a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Vamos repetir isso? Porque a criação espera ansiosamente a a revelação
A revelação dos filhos de Deus. dos filhos de Deus. Amém? Amém. Vocês tomam posse disso, sim ou não? Olha, começando lá com aquilo que Dom Odilo disse, que esse carisma é resposta para a humanidade, amém? Então você bate no peito e diga: a minha vida, Minha vida, a minha vocação A minha vocação é resposta é resposta para a humanidade para a humanidade que anseia que anseia pela manifestação pela dos manifestação filhos, dos das filhos filhas das filhas de Deus. de Deus. Essa humanidade que sofre, que geme como que dores de parto, anseia pela tua vida, amém? Pelo Cristo que está em você, pelo Cristo que vive em você, amém? Meus irmãos, somos pobres homens e mulheres, mas nós carregamos o Cristo, e Ele que é a resposta para a humanidade, para o sofrimento da humanidade. E eu partilhava com o Padre João Henrique uma experiência muito forte que eu vivi, junto com alguns irmãos de comunidade. Um irmão nosso da evangelização Caná estava enfermo, cresceu uma bolha na panturrilha da sua perna direita. Aquela bolha foi crescendo, crescendo, e quando estourou, virou uma grande ferida que tomou conta de toda a panturrilha, descendo até embaixo. Esse nosso irmão foi hospitalizado, e no hospital aquela ferida não regredia. Muitos medicamentos tomou, vários dias internado, e não havia solução para aquela ferida. Os médicos então desejaram amputar a perna daquele homem. Mas ninguém quer ter a perna amputada, sim ou não? Ele disse: não vai amputar a minha perna não. Os médicos chamaram os seus familiares, chamou a esposa, pedindo para que autorizasse, porque aquela ferida não tinha mais jeito. Ela iria tomar conta de toda a perna. Ele insistentemente disse que não era para assinar nada. A esposa então assinou um compromisso, um termo, para poder retirá-lo do hospital e tentar algum tratamento em outro lugar. Ele veio para casa, e estando em casa nós fomos visitar, como aliança, como movimento, como família, amém? Como a grande família de Deus que somos, fomos visitar aquele irmão, acamado, enfermo. Chegando lá, fizemos ali, em volta da maca, orando o texto, um grande momento de oração. E ali rezando o texto, enquanto rezava o texto, uma coisa muito estranha eu senti. Estranha no sentido porque não é normal. Mas não estranha no sentido de sentir algo estranho, não. Uma paz tomou conta do meu coração, um amor imenso, uma compaixão imensa tomou conta do meu coração, e eu senti de beijar aquela ferida. Como eu disse, é estranho esse sentimento. Obviamente que eu fiquei ali trabalhando aquilo enquanto rezava. E acabando a oração do texto, ficamos ali partilhando, conversando. E aquela inquietação continuava. E eu partilhei então com os irmãos. O Amaro inclusive está aqui. Lá do Ceará, está ali. Estava lá junto com minha esposa. A Cleo, que infelizmente não está aqui conosco, porque também está enferma com câncer, se tratando. Estávamos lá e eu partilhei, eu disse: olha, enquanto nós orávamos o texto, eu sentia de beijar a ferida do nosso irmão Gilmar. O Amaro, na ousadia de sempre, falou assim: ô irmão, se você sentiu, então beija a ferida.
no meu coração não havia repugnância, não havia nojo, não havia nada. Existia uma compaixão imensa que tomou conta do meu coração. Não existia nenhum tipo de nojo, nada, absolutamente nada. Mas existia um desejo entranhado no meu coração, na certeza de que eu tinha que beijar aquela ferida. Então, foram tirando as faixas. A faixa vinha toda cheia de sucro, de pus. E foram tirando a faixa que enrolava toda aqui, do joelho para baixo. Num determinado momento fala assim, não, já está bom, né? Já está bom, não precisa tirar mais, né? Porque realmente era uma ferida muito feia, uma gangrena, sabe? Uma ferida que tomou inteiro, que estava comendo a panturrilha dele. Então, eu me aproximei, beijei aquela ferida. Volto a dizer, não existia nojo, não existia repugnância do cheiro, nada, absolutamente nada. Existia um desejo imenso no meu coração de amar, e aquela forma tomou conta do meu coração. E assim eu fiz. Passaram-se os dias, aquela ferida que não regredia com os medicamentos, aquela ferida que não dava sinais de que estava sendo contida na força dos medicamentos, começou a cicatrizar. Aquelas feridas começou a cicatrizar e foi cicatrizando, e aquele nosso irmão foi totalmente curado, porque onde o medicamento não alcança, a misericórdia de Deus ali está. A misericórdia de Deus ali está, porque nós somos uma resposta para a humanidade que sofre, que geme, como que em dores de parto. E não somos nós que fazemos, é o Senhor que escolhemos, é o Senhor que seguimos, é Ele que faz, é Ele que realiza. Pela força da palavra, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria que nos acompanha como carisma. Eu não partilhei, Padre, com o Senhor, mas eu sinto no coração de dar mais um breve testemunho. Muito pequeno, mas eu acredito que também seja resposta para nós, como movimento, mas também você que está em casa. Ouvindo isso, possa tomar posse da palavra de Deus. É a palavra de Deus, meus irmãos, que tem força, que tem um poder tremendo, porque Ele é a palavra, amém? Olha só, determinado mês, a nossa palavra do mês era a parábola do bom samaritano, que todos nós conhecemos. E eu estava na vigília mãe, e quando eu ouvi aquela palavra, eu disse, Senhor, eu quero viver essa palavra. Senhor, dá-me a oportunidade de viver essa palavra. Eu quero viver essa palavra. Dá-me oportunidade. Não durou muitos dias. Foi uma noite muito fria. Minha esposa e eu estávamos saindo de casa para trabalhar. Eu tirei o carro da garagem, desci para fechar o portão e vi que do outro lado da calçada tinha um irmão lá, mas era uma noite muito fria. Foi uma noite muito fria e de manhã cedinho estava mais frio ainda. Aquela cerração comendo assim. E eu vi aquele irmão lá. Fechei o portão, entrei no carro e ia saindo. Uma voz falou ao meu coração. Você pediu para viver a palavra? Você pediu uma oportunidade para viver a palavra? Naquela hora eu disse, amor, eu preciso descer. Subi depressa na minha casa.
peguei uma coberta e me aproximei daquele irmão, e quando eu fui se aproximando, ele abriu os olhos assim, estava em posição fetal, assim, todo encolhidinho. Fui e cobriu, e ele disse assim: que Deus te abençoe. Eu lembrei do padre João Henrique, que certa vez eu vi ele dizendo que a bênção do irmão, do pobre, do irmão de rua, é a bênção do próprio Cristo. E ele disse: vai com Deus. Só que eu fui embora chorando, porque eu queria deixar aquele irmão ali. Quando eu voltei, para minha surpresa, aquela coberta que eu o cobri estava dobradinha no meu portão. Jesus me visitou a minha casa como um irmão de rua. Foi o Cristo que visitou, que me deu a oportunidade de viver aquela palavra, e não parou por aí. Aquele desejo era imenso no meu coração, de viver aquela palavra de vida naquele mês. Aquela palavra do mês eu desejei viver de todo o meu coração. Estávamos voltando da comunidade da Aliança de Misericórdia. Era noite escura. E tem uma ladeirona chegando na minha casa. E eu estava indo bem devagarinho, eu escutei um choro, um gemido. Muito escuro, eu aumentei o farol e vi que tinha uma pessoa no chão chorando. Era tarde da noite, já estava próximo da minha casa, então eu deixei a minha esposa, entrei na garagem e deixei a minha esposa, as nossas filhas. E voltei lá. Quando eu cheguei, aquele homem estava como aquela pessoa que a parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas, narra. Um homem que havia sido roubado, maltratado, estava caído, ferido, machucado, justamente como eu desejei viver. Fui me aproximando dele e perguntei, falei com ele, falei: oi, tudo bem? Como que você está? Como você se chama? Fui me aproximando dele e ele dizia, chorando: ah, Satanás me roubou a minha alma. Ele se disse evangélico e infelizmente tinha bebido. E quando estava voltando para casa, ele foi assaltado, ele foi espancado e estava caído ali no chão. Então eu peguei, meus irmãos, foi chegando um vizinho, chamei o meu vizinho e disse: moço, o senhor sabe onde é a sua casa? Eu posso te levar em casa? Ele falou assim: eu sei onde que é. Ele estava com a chave, as coisas dele, os pertences espalhados pelo chão, boné, carteira, chaves, tudo espalhado, e ele estava assim. Então, colocamos ele no ombro, meu vizinho e eu, e fomos até a casa dele, abrimos a porta, colocamos ele dentro de casa, e ali oramos por ele. Amém? Eu quero dizer para você, deseje viver a palavra ardentemente no seu coração e peça ao Senhor a oportunidade de amar, a oportunidade de acolher, porque nós somos, não é mérito, não, é porque o Senhor escolheu esse carisma como resposta para uma humanidade que sofre, como que em dores de parto, para como uma humanidade que anseia pela manifestação dos filhos e das filhas de Deus. Amém? Amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor e diga comigo. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, viver a Tua palavra. Viver a Tua palavra. Com todo o meu coração. Com todo o meu coração. E eu te peço, Jesus. Eu te peço, Jesus. Dá-me uma única oportunidade. Dá-me uma única oportunidade de vivê-la. De vivê-la. Na minha vida. Na minha vida. É muito importante aquilo que Edson colocou, porque nós não podemos evangelizar se não formos evangelizados. Nós queremos proclamar uma palavra que é eficaz, porque nós queremos viver uma palavra
tornar-nos esta palavra e por isso com autoridade depois proclamar a palavra. Eu queria que todo mundo entendesse o chamado não apenas nosso como aliança de misericórdia, da igreja inteira, é a misericórdia, é a misericórdia. O Papa João Paulo II consagrou o terceiro milênio da história da salvação à divina misericórdia. Disse: o mundo não encontrará paz. São palavras que ele pegou de Santa Faustina. Jesus revelou para Faustina esta palavra: o mundo não encontrará paz até que não se volverá para a misericórdia. E por isso todo carisma nasce da compaixão. Nós precisamos compadecer-nos. E não é, como dizia Edson agora, não é a nossa compaixão. Se você continuar lendo aqui o trecho, você vê no versículo 22, pois bem, sabemos que a criação inteira geme e sofre até agora com as dores do parto. Não tenhas medo das dores de parto. São necessárias para que nasça uma nova humanidade. E a criação inteira geme nas dores de parto, porque estamos num tempo de vigília de um novo Pentecostes. É como se tivesse um tremor na terra. Daqui a pouco vai explodir um vulcão. E toda a miséria humana que nós experimentamos neste nosso tempo, e fomos gerados para este tempo, como profetas para este tempo, este terremoto vai gerar uma nova vida. É uma explosão de misericórdia. É um vulcão que vai arrastar fogo. Fogo vem trazer na terra. Nós precisamos sofrer as dores de parto junto com toda a criação. E ainda diz a palavra no versículo 23, e não somente ela, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente. Quem de nós não geme? Quem de nós não desejaria ser aquilo que Deus sonha que você seja? Quem de nós, como São Paulo tantas vezes diz, não faço o bem que quero, faço o mal que não quero, quem me libertará deste corpo de morte? Senhor, eu quero que cada um desses filhos que nos acompanham também, pelos meios de comunicação, descubra como você está na porta, batendo, chamando. E como cada um de nós tem que dizer com toda a força: eis-me aqui, Senhor. Olha que forte. Este gemido, porém, diz a palavra ainda no versículo 26, vem do Espírito em socorro da nossa fraqueza, pois nem sabemos o que convém pedir. É o mesmo Espírito que intercede com insistência por nós, com gemidos. Então, olha bem, tem um gemido na natureza, tem um gemido dentro de nós. Este gemido do Espírito, um Espírito que deseja curar uma humanidade enferma, que deseja despertar em nós compaixão do mundo, esta compaixão que nos leva a ir além das nossas dificuldades, a não olhar para os nossos problemas. A Aliança de Misericórdia nasceu para evangelizar, evangelizar para transformar. Tem outras comunidades que nasceram para aprofundar a catequese, a formação. A nossa formação acontece na vida, acontece na rua, como Jesus com os apóstolos. Ele não era um mestre que ficava na sinagoga com os seus discípulos. Ele andava, era um andarilho. Em 3 anos percorreu a Galileia e percorreu a Judeia, para cima, para baixo. Ele continuamente estava de cidade em cidade. Enquanto evangelizava, enquanto operava milagre, ele parava com os apóstolos e a sós explicava tudo aquilo que queria partilhar com a humanidade e preparava eles para a missão. Nós somos chamados para dar a vida na vida concreta, na vida simples, no dia a dia, saindo nas ruas, visitando os irmãos que moram na rua, visitando as prostitutas e com autoridade divina poder usar da força da palavra que transforma os pecadores em santos e testemunhas da sua misericórdia. É um batismo de misericórdia, é um batismo de compaixão. Tempo atrás, lá em Salto, durante uma missa de cura, tinha uma mulher, chorava, e de repente nos aproximamos dela. E ela disse que estava com um tumor no olho, e os médicos davam 3 meses de vida. Tinha acabado de ganhar um neném, e chorava não tanto pela morte que a esperava, quanto pelo sofrimento de não poder criar aquele neném que tinha acabado de ganhar. Toda a igreja se compadeceu.
Aí nos aproximamos, impomos as mãos e ela disse: olha, eu já fui em muitas igrejas evangélicas. A última igreja onde eu queria ir era a igreja católica. Mas fui e cheguei aqui por desespero. Nós somos filhos da esperança. A nossa igreja tem que ser uma igreja que comunica esperança. Vai ser o lema do Ano Santo 2025, próximo ano. Que um batismo de misericórdia, de compaixão, de esperança, de fé, de ardor, de ousadia no Espírito Santo desça sobre todos nós. Deus quer levantar um povo de evangelizadores. E quando oramos para ela, toda a igreja chorava, eu também chorei. Veio a semana seguinte, voltou a receber oração. Depois de pouco tempo chegou com os exames médicos. O tumor tinha completamente sumido. O tumor que estava agredindo o cérebro já não tinha mais. Porque a nossa compaixão, irmãos, cura. A compaixão do Espírito Santo que geme em nós, cura. Nós precisamos tomar posse desta graça e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero sofrer com quem sofre, porque amar é alegrar-se com quem está alegre e sofrer com quem sofre. Como o Senhor deseja despertar em nós este carisma cada vez mais. O Espírito geme, a humanidade está sofrendo. Não sei se vocês sabem, cada minuto tem 11 pessoas que tentam tirar a vida. Cada minuto tem jovens que estão tentando tirar a própria vida. Nós sabemos que tem 100 mil pessoas por dia que morrem de fome. E as guerras, em 60 anos, irmãos, é o clamor do Espírito, não pode nos deixar indiferentes. Em 60 anos, apenas 6 dias de paz. Desde a Primeira Guerra Mundial, são 200 milhões de mortos. O demônio está devastando a terra e nós não podemos ficar indiferentes, olhando para as nossas dificuldades e os nossos problemas. Nós precisamos correr ao encontro daqueles que precisam desse socorro do Espírito Santo. E somos chamados a evangelizar com a força dos carismas, que não são obra humana, é dom de Deus que se desperta pela compaixão, pela capacidade de não ficar parados na frente da dificuldade. Como eu gostaria que cada um de nós dissesse mesmo: eis-me aqui, Senhor. 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 Gente, uma humanidade geme. Aqui pedi que colocassem um desenho. Enquanto cantamos esta música, olha para esta imagem. É uma imagem famosa, um quadro famoso de um pintor da Noruega. Este pintor fez este quadro que expressa exatamente o desespero da humanidade. Se chama Munch, Edvard Munch. Este quadro, que parece horrível, foi vendido por 149 milhões de dólares. Sabe por quê? Porque há um grito aqui, mas é um grito mudo. É uma boca aberta, ouvido tampado, os olhos escancarados. O desespero de uma humanidade que não encontrou ainda uma resposta à própria agonia, ao próprio anseio. Uma humanidade que clama para a revelação dos filhos de Deus. E neste grito eu vejo o grito das crianças de rua. Eu vejo o grito do Dentinho, o menino que queríamos acolher na nossa casa, no começo da comunidade. Mas não conseguimos porque chegamos tarde. E quando chegamos havia uma poça de sangue em cima do viaduto do Anhangabaú. E o tio de rua disse: é tarde, ele foi esfaqueado esta noite. E o sangue dele, uma vida perdida. Neste grito eu vejo o grito de Jonathan, um jovem do Talita Kum, que recebeu o convite para participar do encontro de conversão para jovens. E estava com um convite no bolso, quando foi assassinado lá em Taipas. Foi morto enquanto ia com uma esperança no bolso. Mas eu tenho certeza que aquele bilhete lá, com o convite do Talita Kum, salvou a alma de Jonathan. Porque ele estava com isso nas mãos. Ele estava com uma esperança. Nós não podemos perder tempo. Tem uma humanidade que morre, que grita, que clama. O Espírito que clama nesta humanidade. E neste quadro tem uma ponte imensa, sem começo e sem fim.
Quantas pessoas que não sabem por que vivem, que não encontraram um sentido da própria vida. Neste grito eu vejo o grito de uma jovem que se tirou a vida lá na estação Termini, em Roma, anos atrás. Morreu de overdose nos banheiros da estação Termini. Do lado dela tinha uma carta, escreveu para os pais. Era rica, mas era pobre de Deus. E ela disse: pai, mãe, me perdoe, vocês me deram tudo na vida. Me deram dinheiro, me deram possibilidade de estudar. Mas não me deram algo que não passe. Algo que seja eterno. Eu sinto um vazio no coração imenso. Nestes dias um homem me ligou. Um homem muito rico de São Paulo, tem 35 firmas, empresas. E me disse: padre, eu não sei como você que é da Sardenha vai lá na Cracolândia. Eu passo as minhas férias na Sardenha. Eu nunca entrei na Cracolândia, sou de São Paulo. Mas eu tenho tudo, mas tenho um buraco enorme no coração. Um buraco enorme no coração. Irmãos, tem um grito de uma humanidade que precisa tirar a nossa surdez. Uma humanidade que é surda, mas que clama. O Espírito clama e nós precisamos escancarar os olhos para ver aqueles que estão precisando de uma palavra, de um abraço, de um sorriso. O Senhor nos dá autoridade para que possamos socorrer esta humanidade. E tem outro grito. Se chama o querigma. O querigma. Cristo crucificado ressuscitou. Ressuscitou. Aleluia, faz festa. Ressuscitou. Faz festa. Anunciamos a ressurreição de Jesus. Anunciamos um homem que deu a vida para todos aqueles que estavam perdidos, para que ninguém se sinta mais perdido, mas encontrado pela sua misericórdia. Anunciamos uma vida que não passa, uma vida que ressuscita os mortos, que transforma os pecadores em santos e testemunhas da sua misericórdia. Nós recebemos esta autoridade. Vamos tomar posse deste poder do Espírito, não para olhar para a nossa barriga, não para ficarmos felizes, contentes na nossa autossatisfação, mas para ser enviados para evangelizar os pobres, enviados para anunciar uma vida que transforma, que anuncia. Quantas prostitutas que estamos encontrando, e que nas ruas, a gente vai lá, a Alessandra vai dar um testemunho, vai lá para pagar o programa das prostitutas. Pagamos o programa das prostitutas. E um bispo amigo nos deu um dinheiro e disse: eu quero também ajudar para resgatar estas prostitutas. E um padre amigo, um padre que tinha uma vida errada no passado, que muitas vezes usou do corpo dessas prostitutas quando era jovem, antes da sua conversão, nos deu um dinheiro para pagar o programa, um programa diferente. O programa da misericórdia de Deus, que quer alcançar a todos. Porque não podemos ficar indiferentes, é a indiferença que mata. Alessandra, ela vai junto com vários irmãos da aliança, visitando estas queridas, que precisam conhecer este amor de Deus. Eu queria que desse um testemunho. Obrigado. Então, por uma ousadia da irmã Meire, né? Um dia ela foi visitar um albergue e quando ela entrava nesse albergue, ela encontrou com uma moça que saía muito bem vestida, pintada, né? Maquiada, tudo. E a Meire perguntou para ela: onde você vai? E aí ela falou assim: olha, eu vou me prostituir para eu arrumar dinheiro para eu levar para o meu marido que está preso. Aí a Meire disse: quanto é seu programa? E ela falou, a Meire disse: se eu pagar o seu programa, você não vai. Ela falou: não. E aí a Meire pagou o programa dela. Nisso, a Meire convidou alguns casais leigos da comunidade para a gente ir para a rua evangelizar essas garotas de programa. Quando nós nos encontramos pela primeira vez, todos nós perguntamos, né, como vai ser. Aí, não vai ser. Vamos deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo. Porque a regra dessa evangelização é não ter regra. Sim, a condição de estarmos repletos do Espírito Santo.
Então, nós preparamos sempre um café muito gostoso para elas. Vamos para a rua em duplas, sempre um homem e uma mulher, e abordamos ela convidando. Muitas chegam e, ao encontrar aquela mesa posta, choram muito. E ali a gente conversa, depois leva para a capela para receber oração. Muitas ficam ali por muito tempo. Algumas pedem até uma blusa para se vestir, porque depois se sentem envergonhadas de estarem vestidas com poucas roupas, né? Outras querem que a gente leve elas para casa de volta, porque elas não querem ir mais para a rua. Elas saem, a gente vê o semblante quando chega e quando sai, elas saem transformadas. E nós começamos essa evangelização em março de 2022. E nesse primeiro dia dessa evangelização, nós abordamos uma garota de 19 anos. Muito nova, muito bonita, e a gente conversou com ela e ela contou que ela começou a se prostituir porque o pai adoeceu e ela tinha que pagar a faculdade dela. Aí, nós rezamos para ela, ela chorou muito, muito, muito. Eu também chorei muito com ela, abraçá-la, porque senti como uma filha para mim, né? Uma idade de uma filha. E eu continuei mantendo contato com ela. E conversando com ela pelo WhatsApp, e um dia ela me falou assim: Alessandra, eu queria pedir oração para minha avó, porque ela está muito doente. Aí nós rezamos por ela. A gente teve uma alegria que um dos nossos padres estavam por perto da cidade dela, também ligou, fez uma oração por ela. E aí, passando, a gente continuou se comunicando tudo. Aí, quando foi em março de 2023, exatamente 1 ano de evangelização, ela me mandou um vídeo que ela estava no encontro de jovens e ela falou: Alessandra, eu saí daquela vida e voltei para os jovens e para servir na igreja como eu fazia quando era pequena. Falo que eu saio muito mais evangelizada de lá do que evangelizo. É uma graça. É uma graça. E convido vocês, aqueles que na cidade ainda não fizeram essa experiência com as garotas de programa, que façam. Que façam. E podem ligar para a gente. Vou falar aqui em nome do meu esposo também. Se quiser, a gente pode ir até a cidade de vocês para a gente fazer o primeiro encontro e depois, se vocês levarem à frente. Vale a pena. Meu irmão, fala assim comigo. A vida de Jesus Cristo. 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 Chega através da minha vida. Através da minha vida. Na vida daqueles que precisam da misericórdia. Amém? Então, como dizia ontem a Helena, não há ninguém incapaz aqui. Amém? Não há ninguém incapaz, não há ninguém que não possa anunciar a misericórdia. Desperta! Olha para a pessoa que está do teu lado, olha para ele, para ela, e fala assim: desperta! Desperta mesmo. Ei! Diz assim: ei! Desperta! Desperta. Porque a vida de Deus
Porque a vida de Deus passa pela tua vida. passa pela tua Amém. vida. Eis-me aqui, Senhor. Eu queria que cada um de nós cantasse isso, porque aqui tem muitos de vocês que foram alcançados pela misericórdia. Vem ficando de pé. Alcançado pela misericórdia para misericordiar os outros. Fomos misericordiados para misericordiar, diria Papa Francisco. Tem aqui um empresário, está no meio de nós, não vou dizer o nome, que não muito tempo atrás chegou neste desespero e pensou de tirar-se a vida depois de uma vida de farra, de uma noite vivida na perdição. Chegou em casa sozinho, depois de ter destruído 2 casamentos, num apartamento de luxo, com tudo o que pôde sonhar na vida, Jaguar, Ferrari, helicóptero, mas vazio de Deus. E sentiu a presença do demônio que dizia para tirar a vida. De repente, num momento de desespero, suplicou o Senhor, disse: se você existe, manifesta-te na minha vida. Escutou uma voz: ainda dá tempo, pode começar tudo de novo. Eu digo isso para cada um de nós: ainda dá tempo, podemos começar tudo de novo. Aliança de misericórdia precisa renascer a cada dia. É uma comunidade que num só dia poderia morrer, porque nós não temos votos perpétuos. Nós temos um vínculo de um ano só. A cada ano a aliança é um milagre que acontece. Existe para evangelizar. Evangelizar para transformar os pecadores em santos. Na liberdade do Espírito Santo, responda a este convite do Senhor. Hoje este empresário evangeliza conosco com força. Vendeu muitas coisas que eram inúteis na sua vida, porque entendeu que não são os bens materiais que dão felicidade. Comprou um ônibus de 2 andares que modificou para evangelizar o povo de rua. Trabalha no Talitha Kum, é um apaixonado do Talitha Kum. Organiza tantas iniciativas para socorrer aqueles que sofrem, porque ele sabe o sofrimento de não ter Deus no coração. Você que está em casa, abre o coração. O Senhor pode mudar a tua vida. Eu sinto que tem aqui prostitutas que estão acompanhando este programa, garotas de programa, que de repente estão sentindo no coração que vale a pena, que sempre dá tempo para recomeçar, que já é tempo de recomeçar. Homens que vivem no adultério, que vivem se perdendo, desgastando suas energias em coisas que não prestam. Diga conosco: eis-me aqui, Senhor. Chega de uma vida parada, de uma vida podre. Chega de uma vida sem gosto, desgostosa. Chega de uma vida envenenada por Satanás. Seja filho do Pai. Escuta o grito do Espírito, o clamor do Espírito Santo, e canta com toda a força: eis-me aqui, Senhor. Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Mais forte, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Usa-me, unge-me, envia-me. Semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Para que quando eu falar, que seja você no meu caminhar, que seja você. Quando eu cantar, que seja você, que seja você. E no meu olhar, que seja o teu olhar. No toque das minhas mãos, que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, mais uma vez, pra que quando eu cantar, que seja você. No meu caminhar, que seja você. Quando eu cantar, que seja você, que seja você. Que no meu olhar, que seja o teu olhar. No toque das minhas
enche-me de ti, até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti, até transbordar. Vocês sabem qual é a diferença entre um seminarista e um padre? 30 quilos a mais. E entre um namorado e um casado, 60 quilos a mais. A quem está escondendo a barriga. Gente, não podemos ficar acomodados, mas incomodados. Perante uma humanidade que está morrendo, nós precisamos despertar e gritar: eis-me aqui, Senhor. Mas não só com a voz, com as cadeiras também. Levanta a tua cadeira lá e diga: eis-me aqui, Senhor. Chega de perder tempo. Chega, 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 chega. E canta! Senhor, dá-me um coração semelhante a teu, enche-me de ti, até transbordar. Ide, 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 ide. Eis aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti, até transbordar. Eis aqui, Pai. Eis aqui. Pulando, 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 pulando. Dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti, até transbordar. Chega, chega. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti, até transbordar. Aliança, aliança, aliança de misericórdia para evangelizar. Ide para o mundo